Olá, bom dia a todos. Hoje vamos ler o Salmo 78. O Salmo 78, ele conta sobre o povo no deserto, sobre a rebeldia, as coisas que Deus fez ao tirar o povo da escravidão. Então é bem interessante como a gente percebe aqui várias coisas, como o povo reclama, resmunga. E qual a diferença de antigamente e agora? Nada. Preste atenção, você vai ver. Ó. Diz assim: Deus e o seu povo, poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Nós as esconderemos, não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Quando a gente fala e conta aos filhos, a gente também está aprendendo e relembrando. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos, ou seja, de geração em geração. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Quando você faz isso, você mantém sempre o que o povo passou, que Deus realmente esteve com eles, né? Que Deus sempre esteve com eles. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde. Eles não serão como os antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Essa história do passado é muito legal porque traz a nova geração como o povo foi rebelde. Para que ser rebelde se aconteceu um monte de coisa aqui que vamos ler? Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. E esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Olha o milagre a esse povo rebelde. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Deus guiava o seu povo sempre através de uma nuvem e um clarão de fogo, mas o pessoal sempre reclamava. Quando guiava com a nuvem, o pessoal falava: à noite vai ser escuro, vai estar frio. Quando vinha o clarão de fogo, aí é uma loucura. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. Isso tudo na travessia. Estavam no deserto atravessando e Deus fazia coisas e eles se revoltavam. O povo de dura cerviz. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Aí o que eles queriam? Vamos lá. Falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Olha a dúvida. É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão?
será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. O povo queria carne, né? E eles duvidavam, eles diziam, será que Deus pode? Eles não pediam, eles falavam, será que Deus pode? Eles peitavam Deus. Ele atacou o seu povo com fogo. Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. Assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Deus dava o maná diariamente e eles comiam, tinham em abundância. Depois ele fez soprar do céu o vento leste e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Ou seja, pediam comida, veio maná do céu, veio aves, queriam carne, depois queriam carne, sempre peitando a Deus. Será que Deus pode? Será que Deus pode? Aí Deus pode tudo, né? Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel, antes de eles terminarem de comer. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Então não é que Deus é mau, é que realmente o povo é um povo de dura serviço. Um povo, depois de abrir o mar, vir maná, tudo de sair a água da rocha, ainda o povo duvida. E hoje, com a diferença nenhuma, tudo igual. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Depois de tudo isso, ainda não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Mesmo assim, eles pediram lá desculpa, né? Disseram que se arrependeram. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Deus é misericordioso a qualquer momento. Você pode pedir a Deus perdão, misericórdia, que Ele te perdoa. Ele é maravilhoso. Quantas vezes Ele perdoa? 70 vezes 7. Perdoa infinitamente. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua raiva e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Deus lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos.
Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue. Assim os egípcios ficaram sem água para beber. Aqui são as 10 pragas, né? Quando fala que esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito, era quando o povo era escravo, que realmente houve as 10 pragas, né? Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos, aí são todas as pragas. Também mandou gafanhotos para comerem suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua raiva, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Aqui foi a última praga. Então teve várias pragas, né? Mas a última foi realmente essa aqui. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. E aí foi quando realmente o rei liberou o povo de Deus para sair do Egito, né? Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Foi quando Deus abriu o mar e o povo de Deus passou e os inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e, com os seus ídolos, fizeram com que ele ficasse enciumado. Então, depois de tudo isso, né, além de que aí houve até uma nova geração, e foram desleais e rebeldes como seus pais. Então, eles já tendo acompanhado os pais tudo, continuaram sendo desleal e rebelde. E aí passaram a construir altares pagãos e adorar ídolos. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Deus tem ciúme da gente, vocês sabiam? Deus tem ciúme da gente. É muito lindo quando você está em Deus e faz alguma coisa errada. Você pode ver, você sente até mal. Se você mente, só uma pequena mentirinha, você sente algo mal dentro de você. Porque Deus realmente tem ciúme da gente. O Espírito Santo tem ciúme da gente, né? Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar.
tudo isso pela desobediência. Gente, tinha o pai, era só seguir os pais, viu que eles erraram. Os filhos têm que tomar uma posição contrária, não continuar na coisa errada, torpe. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Amém. Então, gente, esse Salmo 78, ele conta que na íntegra, Deus e o seu povo, que o povo foi tirado da escravidão, da terra do Egito, as 10 pragas, abriu-se mar, água verteu das rochas, tudo isso, e o povo reclamando. E o povo reclamando. Deus deu maná, deu carne, e o povo reclamando. Então foram 40 anos de travessia, aí o povo continuando reclamando. Depois veio Josué, que finalizou conduzindo o povo à terra de Canaã, e onde realmente os pais já estavam na desobediência, muitos morreram, e aí os filhos podiam ver isso, que os pais erraram e mudaram as atitudes, mas os filhos foram lá e fizeram o quê? Construíram altares, passaram a adorar outros ídolos, uma loucura, uma loucura. Então, realmente, a gente percebe que o problema não é Deus, o problema é o ser humano. E o bom de ler a Bíblia é isso, que se a gente traz lá o passado, a gente lê o passado, já aconteceu isso, porque Deus falando. E aí a gente vem hoje para o presente, né? Uma visão do futuro. Gente, qual a diferença? Hoje o nosso povo tudo perdido, né? Então são coisas assim, é como na terra tem o farol vermelho, você com o carro, você para e respeita, é uma lei da terra, dos seres humanos. Mas tem a Bíblia, gente, a Bíblia é pura lei também, do mundo espiritual. E é um fato, tá aqui. O que se faz, se você avança o farol vermelho, você é penalizado, pode ter um acidente, pode ser multado. A mesma coisa a Bíblia. Quando você lê, entende, segue a Deus, você tem uma vida abençoada, mas aí geralmente o pessoal vai tudo ao contrário, né? Mente, rouba, estrupa, faz coisa errada, se amontoa sem casamento antes, tem que fazer as coisas corretas, aí Deus está contigo e onde realmente você terá uma vida abençoada. É só ler a Bíblia. A Bíblia diz uma coisa muito interessante que eu acho muito bonito, que diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que é isso? Falta da leitura da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai saber se a pessoa que está falando com você é uma pessoa abençoada, se você deve manter amizade com ela ou não, se a sua casa está abençoada ou não, o que deve ser feito para mudar. Você vai saber se você deve manter amizade com um amigo, uma pessoa, se você deve manter o relacionamento, como fazer para alicerçar o relacionamento. E aí você deve andar com pessoas mentirosas, pessoas falsas? E aí você deve ser fiador, né? E como fazer? Como educar as crianças? Você deve bater na criança? Você deve corrigir? Como que você faz? Está tudo aqui, é um manual de vida, é o melhor manual de vida que existe. É a Bíblia, é o manual diário nosso. E Deus fica muito feliz se você dedica a Ele a primeira hora do dia, né? É como um dízimo.
você dá os seus 10%. Então, se você pega a primeira hora do dia, assim que você acorda, sem ler nada, sem comer nada, você ler a Bíblia, Deus se agrada muito disso. É o que eu faço todos os dias pela manhã, a leitura matinal da palavra de Deus. Passe a fazer isso e você verá a sua vida transformada, certeza absoluta. E você passa a ter todo esse entendimento que eu não sou pastor, sou uma pessoa apenas leitor da Bíblia, né? E leio só um pouquinho também. Todo dia eu me dedico alguns minutos pela palavra de Deus, mas Deus me revela coisas maravilhosas que eu trago de acordo com a Bíblia e neste mundo que a gente vive. Então, existe esse comparativo, é muito legal. O mundo que a gente vive e a leitura da palavra. Então, é bem simples, ele é perfeito, é uma perfeição pura. Então, a Bíblia, você trazendo pelo nosso mundo hoje, existe uma perfeição, uma harmonia, e você passa a entender tudo nessa vida. Tudo você passa a entender. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia, um excelente ano a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz.